escuta tua palavra, de amor. Bem, meus queridos, hoje a liturgia nos oferece nós podermos refletir sobre essa virtude, que poderíamos dizer é mãe de todas as virtudes, que é a humildade, não é? E a humildade é o combate direto ao pior dos vícios, que é a soberba. Não existe santo que não seja humilde, e não existe nenhum decaído que não seja soberbo, não é? A soberba é a porta de entrada de todos os outros vícios, como a humildade também é a porta de entrada para todas as outras virtudes. É importante nós fazermos esse discernimento e buscarmos, não é? A humildade para a nossa vida. Sabe, a primeira leitura de hoje nos traz, já no seu início, nesse livro do Eclesiástico, também conhecido como o livro de Siracida, ou de Jesus Ben Siraque. Inclusive esse livro nem está na Bíblia protestante, não é? Mas é de tanto ensinamento que eles deveriam repensar e colocar lá novamente, não é? É um livro que sempre foi usado nas nossas liturgias cristãs desde os primeiros séculos, não é? Por isso ele é chamado de Eclesiástico, porque era o livro da igreja, não é? Eclesiastes, igreja, o livro da igreja, por seus ensinamentos e por sua sabedoria. E já no início elogia aquele trabalhador que é manso, que trabalha com mansidão, e vai dizer que ele vai ser mais amado do que um homem generoso. Essa afirmação parece, por vezes, estranha, porque a generosidade parece uma das maiores virtudes, não é? Mas sabe, meus queridos, que a generosidade, se ela não é exercida com humildade, com mansidão, é apenas algo para o meu envaidecimento, não é? Se eu dou alguma coisa ao outro, mas não existe em mim mansidão, não existe humildade, é só algo para me favorecer, ou para eu ser recompensado de alguma forma. E nós vemos isso, não é? Em tantas pessoas que às vezes têm ações generosas, doam roupas, comidas, mas querem uma foto, né? Querem postar nas redes sociais, querem aproveitar deste momento para engrandecer-se, querem receber votos nas campanhas, não é? Então a generosidade pode ser algo que não é uma virtude se ela tem como objetivo o engrandecimento, o envaidecimento, não é? Mas a mansidão, e é importante nós pensarmos a mansidão mais profundamente, mais no seu termo, eu diria bíblico, né? Porque por vezes nós temos uma ideia distorcida de mansidão. Parece que quando a gente lembra de uma pessoa que é mansa, logo nos vem à cabeça lentidão, né? A pessoa meio devagar, não é? Mas mansidão, biblicamente, é uma pessoa que é gentil, que é cuidadosa, não é? É uma pessoa repleta de humildade. E Jesus mesmo se diz dele, não é? Lá em Mateus 11, 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Olha, se Jesus é manso e humilde de coração, é algo que nós deveríamos buscar para a nossa vida. E Jesus não é aquela pessoa apática e lenta, não é? Olha, Jesus era um homem vigoroso. Ele, embora tivesse um coração brando e suave, ele também era uma pessoa forte nas suas palavras. Nós vemos isso, não é? Quando ele trata os fariseus, hipócritas, sepulcros caiados.
chama Herodes de raposa. Quando ele vê os vendilhões no templo, ele toma uma atitude, olha, não tem nada de lentidão nas ações de Jesus, não é? Então a gente tem muitas vezes que desvencilhar a questão da mansidão para a questão de lentidão, não é? É preciso que nós comecemos a pedir na nossa vida essa mansidão, que é uma calmaria de coração, para que a gente possa conter e manter a nossa vida na presença de Deus, não é? E só os corações mansos são que glorificam a Deus, mansos e humildes, não é? Coração atribulado tem muita coisa a preocupar-se e não consegue glorificar a Deus. É importante nós pedirmos isso, mansidão, mansidão. A segunda leitura de hoje nos traz um texto do livro de Hebreus, não é? E é interessante essa colocação do autor, onde ele vai situar ou tentar fazer uma memória dos episódios lá do Monte Sinai. Quando Moisés subia ao monte para falar com Deus, as narrativas bíblicas do Antigo Testamento nos traz um processo que às vezes é meio temeroso, não é? Porque quando acontecia a presença de Deus, parecia que era um Deus meio que raivoso, não é? E eles viam sinais que deixavam com medo, tipo trovão, uma nuvem escura que cobria, vento forte, não é? Esses eram sinais da presença de Deus, tanto é que o povo tinha medo. E eles pediam até, não, Moisés, fala com Deus e tu vem, fala conosco. Não queriam falar com Deus ou estar na presença de Deus com medo desses sinais que pareciam terríveis, não é? Trovões, tempestades, relâmpagos, sinais fortes da presença de Deus, mas que deixavam o povo meio que com medo. Por isso que havia um medo do povo de estar na presença de Deus, de ver Deus face a face, não é? No Antigo Testamento vocês vão ver muito essa ideia de não poder estar face a face com Deus porque morreriam. Isso vem muito desse sentido, dessa mentalidade, não é? Dessas coisas, eu diria que um pouco terríveis, não é? Temerosas, mas que de certa forma enaltece a grandiosidade de Deus e o poder de Deus. Mas o autor vai falar que nessa nova aliança mediada por Jesus Cristo e em Jesus Cristo, agora nós temos a possibilidade de estar em comunhão com Deus, dessa realidade celeste, não é? De pleitearmos os céus, que nos foi aberto pela ação salvífica de Jesus, e que nós deveríamos buscar isso, a comunhão dos santos. E se antes no Antigo Testamento tínhamos essa visão de um Deus que era fechado, ríspido, por vezes justiceiro e vingativo, agora em Jesus Cristo nós temos a certeza de um Deus amoroso, que quer o nosso bem, que não castiga, mas que busca nos levar a Ele mesmo, aos céus. E por isso Jesus Cristo deu a sua própria vida por amor a cada um de nós, não é? O Evangelho de hoje nos traz esse ensinamento de Jesus, bastante prático na nossa vida, mas que também vale para a vida eterna, não é? Jesus nos conta, o evangelista Lucas, que é um dia de sábado, e ele está na casa do chefe dos sacerdotes, uma pessoa importante, não é? Do chefe dos fariseus, uma pessoa importante. Jesus está no círculo social alto, não é? Ali eram as figuras importantes daquela região onde se encontravam. Veja, eu gosto muito de pensar nessa ideia. Jesus é o Filho de Deus, tem todo o poder, e agora ele se encontra no lugar
onde estão os poderosos, a elite, ele teria tudo para se engrandecer diante de tudo que ele é e de onde ele está. E certamente que se fôssemos nós, não é, pobres criaturas que somos, como isso poderia ter uma força muito maior em nós, para nós nos sentíssemos grandes, não é? Diante dessa realidade, onde teríamos sido convidados para este grande evento, onde estavam os nobres, e de repente nós estufaríamos os nossos peitos, né, cheios de arrogância e soberba, e diríamos a nós mesmos, no nosso inconsciente: eu sou merecedor disso, eu estou aqui pelos meus méritos. Mas em Jesus, que podia tudo e é tudo, acontece justamente o inverso, não é? Ele é humilde, é manso, e sabe que tudo vem de Deus e é por Deus. E ele nos ensina a humildade em todos os lugares, não é? Onde nós possamos ir, onde nós por algum momento formos convidados, não busquemos aparecer buscando os melhores lugares, não é? E ele conta até essa parábola do banquete de casamento, não é? Onde uma pessoa sendo convidada não busca ficar nos melhores lugares, não é? Perto daqueles que convidou, porque pode vir o momento dele ser envergonhado. Mas busque um lugar mais humilde, que de repente você sendo chamado para mais próximo do dono da festa, isso possa vos engrandecer. Sabe que no banquete do reino dos céus também nós busquemos isso, não é? Busquemos estar no lugar que é devido a nós. Não busquemos ostentar-nos ou procurar os melhores lugares, porque de repente essa busca e essa soberba vai nos fazer justamente o contrário, não é? Em vez de nos aproximar do dono da festa, vai fazer com que nós nos afastemos naquele que é o dono da festa, que é o esposo. É importante a gente pensar nisso, não é? Porque a partir do momento que eu quero estar mais acima, querer mais aparecer, mais a soberba toma conta de mim, e mais, na verdade, no meu interior, eu me afasto daquele que deveria ser o motivo para eu ir na festa, que é o esposo, que é Jesus Cristo. Eu quero é aparecer, eu não quero me alegrar com o esposo, eu quero é a recompensa da minha vaidade, eu não quero me alegrar com o esposo. E Jesus vai mais além. Olha que Jesus é um pouco até meio atrevido, não é? Porque ele quer ensinar o dono do banquete, o chefe dos fariseus, e ele diz a ele: olha, quando deres uma festa, não convida aqueles que te possam recompensar, te convidando para outra festa, ou te fazendo algum favor, porque eles também são ricos, porque eles podem te oferecer algo ou te ajudar em algum outro momento. Mas pelo contrário, olha, convide aqueles que não podem te oferecer nada, coxos, aleijados, pobres. Convida-os, porque eles não podem te oferecer nada, mas você terá a recompensa que não é dessa terra, mas é dos céus. Sabe, meus queridos, certamente que Jesus não está dizendo que nas nossas festas e nos nossos momentos de alegria nós vamos sair por aí convidando quem a gente não conhece, não é? Ainda mais nos tempos de hoje, é um tanto perigoso, não é? Mas ele está falando para que nós sejamos desprovidos dessa vaidade e que não desejemos alegrar-nos com os outros porque teremos alguma recompensa na nossa vida, não é? Pelo favor que o outro possa nos fazer.
mas que a gente pense em alegrar-nos com o outro, porque nós podemos fazer o bem e nós podemos fazer alegria àquelas pessoas que às vezes não terão outra oportunidade de ter essa alegria ou de comungarem dessa alegria que nós às vezes podemos oferecer, não é? Isso em todos os momentos da nossa vida, nós podemos oferecer ao outro, às vezes pessoas que nós não conhecemos, coisas próprias nossas, nossos bens, nossos dons, nossos talentos, sem querer nada de volta. É o bem que nós podemos fazer, não é? Quando nós nos despojamos de nós mesmos, nós ajudamos o outro sem querer nada de volta. E sabe que isso cada vez mais parece uma coisa difícil, não é? Nós despojarmos de nós mesmos, nós irmos ao encontro do outro, oferecer ao outro algo que é nosso, partilharmos algo que é nosso, sem querer uma recompensa, mesmo que seja uma foto, não é? Para nós, de repente, postarmos em nossas redes sociais, ou ao menos um obrigado, não é? Quantas vezes já ouvi isso? Nossa, eu ajudei a tal pessoa, eu dei certa coisa para tal pessoa, em certo momento eu estendi minha mão a certa pessoa e ela não disse sequer um obrigado. Olha, esse desejo desse obrigado já é uma recompensa que essa pessoa queria, não é? Nós devemos ir mais além do que isso. Nós devemos pleitear esse crescimento do nosso espiritual, da nossa pessoa, ao ponto de nós nos livrarmos dessas vaidades, dessa soberba, e possamos fazer o bem na sua íntegra, como Jesus assim o fez, sem pleitear nada de volta. É um bem que nós deveríamos fazer, porque nós podemos fazer, porque Deus quer que assim o façamos, não esperando um obrigado, um tapinha nas costas, não esperando nada de volta. Por que que fiz o bem? Porque é próprio do que Deus quer para a minha vida. É a minha vocação. A vocação de todos nós da santidade é essa, não é? Fazer o bem porque eu posso fazer. Porque está em minhas mãos fazer. Não porque eu espero algo de volta, de ser recompensado, mas porque está em meu alcance. E eu só dou aquilo que eu tenho, não é? Até o bem que está em mim, que eu posso dar ao outro, eu só dou se eu tenho em mim. E o bem vem dessa fonte inesgotável que é Jesus Cristo. Olha, meus queridos, se nós bem pensarmos, se nós não conseguimos fazer o bem, se nós não estamos despojados de nós mesmos, se nós não abrimos-nos ao outro, se nós não temos essa mão disponível ao outro, olha, meu querido, talvez não tenhamos Jesus Cristo em nós. Talvez ainda não tenhamos Jesus Cristo em nós. Porque se nós tivéssemos, não é? E nós vemos isso em todos os santos e santas, coração aberto, disponível, despojado, prontos a se doar. Humildade, não é? Nós devemos buscar isso na nossa vida. E aí sim, nos virá como consequência a verdadeira recompensa. Não que seja algo que nós buscamos ou que seja do nosso interesse, mas olha, ao fazermos o bem, com humildade, com mansidão no coração, nos virá a consequência da justa justiça, que é a vida eterna, que é a recompensa celeste, não é? Por nossas ações. Busquemos isso, vamos pensar sobre isso, não é? Para que possamos na nossa vida pedir a Deus. Às vezes é difícil, porque no nosso cotidiano, na nossa correria, tantas coisas nos aparecem para impedir que Jesus Cristo seja testemunhado em nós. Cada vez mais a correria, a cultura, a sociedade parece nos pressionar a nos fechar, não é? A termos uma vida, parece que cada vez mais egoísta, porque na nossa correria, de repente, a gente já não olha para o outro, a gente não pensa no que o outro pode estar sentindo, fazendo, passando, faltando.
E quantos de nós, não é, passamos tempos e tempos sem nem ver o nosso vizinho ou lhe dar uma palavra que seja um bom dia? Nosso vizinho do lado, não é? Então nós temos que ter esse cuidado de pedir a Deus: Senhor, me dê um coração manso e humilde, semelhante ao do teu Filho Jesus Cristo, para que nós possamos conduzir a nossa vida buscando essa realidade, esse presente, que é a vida eterna, não é? A herança que o Senhor nos prometeu. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.